Oi, meu nome é Eliana e eu faço parte do ateliê Nó de Duas. Nessa videoaula eu vou te ensinar a fazer o quadradinho de verão com um ponto musgo e também essa blusa toda feita com ele. Para fazer essa peça, nós usamos o fio Bela Amigurumi. A quantidade de novelos vai depender do tamanho da sua blusa. Nós usamos 3 novelos na cor Pink Red, 2 novelos na cor Milho e 2 novelos na cor turquesa. Você também vai precisar de uma agulha de crochê tamanho 3,5 mm, uma tesoura, uma agulha de tapeçaria, marcador de ponto, uma fita métrica e botões. Nós escolhemos colocar 5 botões da mesma cor turquesa. Antes de começar a crochetar, vamos calcular qual vai ser o tamanho do seu quadradinho. Pegue a medida do busto. Você pode usar a medida exata ou, se quiser uma blusa mais solta, é só acrescentar alguns centímetros. Divida essa medida por 8. Esse resultado vai dar o tamanho do seu quadradinho. No meu caso, o quadradinho terá 12 centímetros cada lado. A blusa vai ser montada da seguinte forma. O painel das costas é formado por 16 quadradinhos. Na frente, nós teremos 2 painéis, cada um deles com 7 quadradinhos. Esses painéis da frente serão unidos com os botões. Então, na frente, nós teremos um total de 14 quadradinhos. Somando as costas e a frente, nós temos então que fazer um total de 30 quadrados. Vamos fazer o nosso quadradinho de verão. Com o fio rosa, faça um anel mágico. Vamos fazer no anel um ponto baixo, depois 2 correntinhas e repetir isso por 4 vezes. Feche o anel. Vamos fechar essa carreira com um ponto baixíssimo lá no primeiro ponto baixo que fizemos. Como a próxima carreira será em outra cor, esse ponto baixíssimo nós vamos fazer já laçando o fio amarelo. Faça uma correntinha e vire a peça. Jogue essas pontas de fio para o lado para não te atrapalharem. E puxe o fio rosa que está no novelo para cima para você ver esse espaço aqui, que é o espaço das 2 correntinhas. E também é o espaço do canto do nosso quadradinho. É nele que a gente vai começar a nossa nova carreira. Eu vou jogar o fio rosa do novelo também para o meu lado direito e vou passar a minha agulha por esse espaço das 2 correntinhas e fazer um ponto baixo. Esse é o primeiro ponto da carreira, então vou colocar um marcador para me ajudar depois. Nesse quadradinho, nós sempre vamos começar pelo canto e sempre vamos fazer metade desse canto no começo e metade desse canto só no final. Então, vou fazer uma correntinha e vou para o próximo canto do quadrado, que é esse próximo espaço das 2 correntinhas da carreira anterior. Nesse canto e em todos os outros cantos, nós vamos fazer um ponto baixo, depois 2 correntinhas e depois mais um ponto baixo no mesmo lugar. E está pronto o nosso canto. Depois fazemos uma correntinha e vamos para o próximo canto, repetindo aquela sequência de um ponto baixo, 2 correntinhas e mais um ponto baixo no mesmo lugar. E assim nós vamos dando a volta no quadrado, fazendo todos os cantos. Fiz o último canto, vou fazer aquela correntinha e agora a gente, para terminar, precisa completar aquele canto lá do começo. Você sabe que chegou nele por causa do marcador de pontos que a gente colocou. Pegue esse fio rosa e jogue para cima, assim você vai conseguir visualizar de onde está saindo o primeiro ponto baixo que a gente fez. É bem aqui onde você vai passar a sua agulha para fazer um ponto baixo e 2 correntinhas. E assim a gente vai completar esse canto de onde começamos a nossa carreira. Para finalizar, da mesma forma que na carreira anterior, a gente precisa fechar essa carreira com um ponto baixíssimo, passando a agulha pelo primeiro ponto que fizemos, que é esse que está aqui com o marcador. Eu vou tirar o marcador, vou deixar o fio rosa lá para cima, vou passar aqui a agulha pelo ponto, e agora eu vou deixar o fio amarelo, vou laçar o fio rosa, porque a gente vai fazer uma troca de cor, e vou fazer o meu ponto baixíssimo com ele. Agora é só fazer uma correntinha para subir e virar o meu quadradinho. E isso você vai fazer toda a carreira, fechar a carreira com ponto baixíssimo, fazendo a troca de cor, fazer uma correntinha e virar o quadradinho antes de começar a nova. Jogue o fio amarelo lá para o lado da agulha e assim você consegue ver aquele espaço de 2 correntinhas. E vamos fazer nele o ponto baixo, que será o primeiro ponto, então a gente já coloca o marcador. Então, como esse é o primeiro canto, a gente só vai terminar ele lá no final. Então, vamos passar já para a lateral do nosso quadrado.
Faça uma correntinha. Na lateral, você vai identificar o espaço de uma correntinha da carreira de baixo, e nesse espaço você vai fazer um ponto baixo. Nesse quadradinho, sempre que tiver o espaço de uma correntinha na carreira de baixo, você vai fazer um ponto baixo. E quando tiver um ponto baixo da carreira de baixo, você vai fazer uma correntinha. Então agora a gente faz uma correntinha. E daí chegamos novamente a outro canto. E nele a gente vai fazer aquela repetição de um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. E vamos para mais uma lateral. Eu faço uma correntinha, depois um ponto baixo no espaço, uma correntinha e cheguei a outro canto, onde eu faço aquela repetição. Agora você já sabe o que fazer em cada canto e também o que fazer nas laterais, onde a gente sempre vai ter uma correntinha intercalando os pontos baixos, e os pontos baixos vão ser feitos nos espaços de uma correntinha da carreira anterior. Aqui eu já estou chegando na última lateral, vou fazer aquela correntinha, o ponto baixo, mais uma correntinha e cheguei no canto onde a gente começou a carreira. Então eu vou puxar o fio amarelo lá para cima para conseguir ver onde eu vou fazer o meu ponto baixo que falta desse canto. Então fiz o ponto baixo, agora aquelas duas correntinhas do canto e vamos fechar a nossa carreira no primeiro ponto que está marcado. Passo a agulha por ele, deixo o fio rosa para lá, laço o fio amarelo, puxo e faço o baixíssimo com ele. Faço uma correntinha e viro a minha peça. Vou passar o fio rosa lá para o lado da agulha e fazer o primeiro ponto baixo na carreira nesse espaço do canto. Vamos para a lateral do quadrado. Vou fazer uma correntinha e agora está mais fácil de ver esse espaço daquela correntinha da carreira anterior, que fica entre dois pontos baixos e fica logo acima do ponto amarelo. Então é nele que eu faço o nosso ponto baixo. Faço uma correntinha, sigo para o próximo espaço, faço o ponto baixo, depois uma correntinha e já cheguei no canto onde vocês já sabem a sequência para fazer. E é nessa lógica que a gente vai preenchendo toda essa carreira. Você vai perceber que com a prática, esse ponto, que é o ponto musgo, fica cada vez mais fácil de fazer e o seu quadradinho vai crescer bem rápido. Cheguei aqui no final da carreira, vou concluir aquele canto do começo, então jogo o fio rosa para cima, encontro aqui o lugar para fazer o ponto baixo, faço as duas correntinhas e vou fechar a carreira fazendo ponto baixíssimo já com a troca de cor para o fio rosa. Agora que você já aprendeu a fazer esse quadradinho, vamos crescendo até atingir a medida próxima daquela que a gente encontrou lá no começo. No meu caso, o quadradinho vai ter 12 centímetros, então eu vou crescer até chegar perto de 11 centímetros. Vá alternando entre rosa e amarelo, sendo que a última carreira que você fizer deve ser na cor rosa. E aqui está o meu quadradinho já maior. Eu fiz um total de 13 carreiras e ele está com aproximadamente 11 centímetros. Agora vamos fazer a última carreira. O passo a passo é idêntico. Eu vou fazer aqui a troca de cor, também finalizando a minha última carreira rosa, só que agora eu vou pegar a cor turquesa, a cor azul. Vou fazer a correntinha, virar e seguir exatamente o mesmo passo a passo para fazer essa última carreira nessa cor diferente. Cheguei aqui no final, naquele canto que falta terminar uma parte, eu vou fazer aquele último ponto baixo e ao invés de fazer duas correntinhas, agora eu faço apenas uma. Com essa última carreira, o meu quadradinho chegou bem perto da medida que eu quero, então está com aproximadamente 12 centímetros. Vou cortar os fios. Com a agulha de tapeçaria, passe o fio azul pelo primeiro ponto baixo da carreira e volte de cima para baixo pelo lugar de onde o fio saiu. E então arremate todos os fios pelo lado avesso. E é assim que vai ficar o seu quadradinho de verão. Repita o passo a passo para fazer os 30 quadradinhos e então vamos para a montagem da blusa. Nós vamos unir os quadradinhos pelo lado avesso. Então passe a agulha pelo canto do primeiro quadradinho, lace o fio azul e puxe, e depois faça uma correntinha. Passe a agulha de cima para baixo pelo canto do outro quadradinho, lace o fio que está lá por baixo, passe pelo quadradinho e pela alça que está na agulha, fazendo um ponto baixíssimo. Nessa primeira união, apenas nesse começo, a gente vai voltar para o mesmo lugar que a gente já passou no quadradinho de baixo e vamos novamente laçar o fio e puxar por tudo.
A partir de agora, a gente vai fazer uma costura em zigue-zague. Passe a agulha pelo próximo espaço do quadradinho de cima, lace o fio e puxe por tudo. Depois volte para o quadradinho de baixo, também no próximo espaço. Lace o fio e puxe. E vá fazendo assim, quadradinho de cima, quadradinho de baixo, como se fosse um zigue-zague. Chegando ao final, eu estou aqui no quadradinho de baixo, então eu vou passar minha agulha pelo canto do quadradinho de cima, laço o fio e puxo, e depois pelo canto do quadradinho de baixo, também laço o fio e puxo. E assim eu terminei de unir os dois primeiros quadradinhos. Esse é o lado avesso e a costura vai ficar desse jeito no lado direito. Para continuar unindo os quadradinhos, é só colocar mais um embaixo, outro em cima, os dois do lado avesso. E continuar a costura. Eu estava do lado de baixo, então eu vou para o lado de cima, e agora eu passo a minha agulha no canto do quadradinho de cima, do novo quadradinho. Laço o fio e puxo. E vou para baixo. Passo a agulha no canto do novo quadradinho de baixo, laço a agulha e puxo. E assim, os dois quadradinhos que eu acabei de colocar já estão presos. Então, a gente continua a costura em zigue-zague. Vou para o quadradinho de cima, no próximo espaço, e faço ponto baixíssimo. E depois, vou para o quadradinho de baixo, no próximo espaço, e faço ponto. E sigo da mesma forma até chegar no final. Cheguei ao final desses dois novos quadradinhos, e eu continuo a costura igual fizemos anteriormente. Nós ficamos agora com duas duplas de quadradinho. Eu vou continuar até completar 4 duplas. Vai ficar dessa forma aqui. Já temos 4 quadradinhos de um lado, então eu cheguei no fim dessa costura. Aqui no final, eu terminei na parte de baixo. Então, para terminar, eu vou passar a agulha novamente pela quina de cima, vou laçar o fio e puxar. Depois é só cortar o fio e arrematar a ponta. Esse é o painel da parte de trás da blusa, então a gente vai continuar costurando os quadradinhos. Vou começar aqui do canto e costurar mais uma fileira de 4 quadradinhos. E depois uma última fileira também de 4 quadradinhos, seguindo exatamente o mesmo passo a passo que acabamos de fazer. E no final vai ficar desse jeito aqui, o painel de trás com 4 por 4. Agora o que a gente precisa é fazer as costuras na outra direção para terminar de fechar esse painel. Você vai começar a costura exatamente da mesma forma que fizemos anteriormente, fazendo aquele vai e volta no começo e depois a costura em zigue-zague. Quando chegar aqui na emenda, também não tem segredo. Eu estou na parte de baixo, então eu vou para cima, no canto do quadrado de cima. Você pode colocar o dedo aqui por baixo para ajudar. Passo a agulha, laço o fio e puxo. Depois eu vou para o canto do quadrado de baixo e faço a mesma coisa. A diferença é que esses espaços já foram trabalhados, mas agora a gente vai trabalhar novamente em outra direção. Terminei esses quadradinhos, a gente precisa passar para a nova dupla de quadradinhos. Eu estava embaixo, vou para o canto do quadradinho de cima, laço o fio e puxo. E agora eu vou para o canto do quadradinho de baixo, laço o fio e puxo. Então, vocês viram que é exatamente o mesmo passo a passo. A diferença é que a gente vai trabalhar nesses cantos que já foram trabalhados. E agora a gente continua a costura em zigue-zague normalmente. E vamos seguir dessa forma até concluir a costura nessa direção. E agora sim, o painel está todo terminado, com as costuras feitas nas duas direções, esse aqui ao lado avesso, e assim que vai ficar o lado direito da nossa blusa. Esse aqui é um dos painéis da parte da frente. Ele tem 4 quadradinhos e depois 3 quadradinhos. Então, sobra esse quadradinho em cima. Tem que ficar atenta porque um é desse jeito e do outro lado é o oposto. Eles são espelhados. Esse aqui é o lado avesso e no lado direito eles vão ficar desse jeito aqui. Com os painéis prontos, vamos uni-los com a mesma costura em zigue-zague. Lembrando que a gente precisa deixar todos eles do lado avesso. Então, o painel de trás eu deixei com o lado avesso para fora e o painel da frente também com o lado avesso para fora. É como se eu estivesse vendo a blusa ao avesso. Esse painel da frente a gente vai costurar no painel de trás aqui na parte de cima, esse quadradinho. E aqui na lateral a gente vai deixar 2 quadradinhos sem costurar, que vai ser o espaço do braço. E aqui embaixo a gente vai costurar esses 2 quadradinhos, do painel na frente no painel de trás.
E a mesma coisa do outro lado. Vamos costurar aqui em cima esse quadradinho e aqui também deixar 2 quadradinhos sem costurar para o braço e costurar 2 quadradinhos na lateral. Com essas costuras feitas, a blusa vai ficar desse jeito aqui. A parte de cima pronta, o espaço do braço e a lateral costurada. Vamos para os acabamentos e detalhes, começando com a parte do botão que a gente vai colocar aqui no meio da blusa. Do lado direito vamos colocar os botões e do lado esquerdo vamos fazer as casas deles. Vamos começar aqui do lado direito. Eu estou nessa parte aqui da blusa. Passe a agulha pelo espaço do canto, lace o fio azul, puxe e faça uma correntinha prendendo o fio. E agora faça um ponto baixo no mesmo lugar. Faça uma correntinha e no próximo espaço da carreira de baixo, faça um ponto baixo. Uma correntinha e um ponto baixo. Aqui a gente vai continuar trabalhando no ponto musgo, só que dessa vez em carreiras de vai e volta. Quando você chegar na emenda dos quadradinhos, é só você fazer um ponto baixo aqui no canto desse quadradinho, uma correntinha e o ponto baixo no canto do outro quadradinho, ou seja, você continuou fazendo o ponto musgo normalmente. E siga assim até chegar no final da carreira. Cheguei no final, terminando com um ponto baixo. Agora você vai fazer uma correntinha e vai virar a peça. Pule a correntinha de subida e faça um ponto baixo no ponto baixo da carreira anterior. No ponto musgo linear, você sempre vai começar a carreira com um ponto baixo. E então vai seguir de acordo com o que a carreira anterior manda. Se aqui embaixo tem um espaço, então eu vou fazer um ponto baixo. E depois vou fazer uma correntinha, ponto baixo, correntinha, e aí vou seguir com o ponto musgo. Chegando aqui no final da carreira, eu tenho mais um espaço da carreira de baixo, onde eu vou fazer um ponto baixo. Seguindo com a lógica, eu faria uma correntinha, mas como a gente está no final, eu também vou fazer um ponto baixo no próximo ponto para concluir essa carreira. E então é só fazer uma correntinha e virar. Pula a correntinha de subida e começo a carreira com o ponto baixo. E então vamos observar a carreira de baixo. O ponto seguinte da carreira de baixo é um ponto baixo. Então faço uma correntinha e sigo para o espaço, fazendo um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo e sigo com o ponto musgo. Aqui no final eu tenho 2 pontos baixos da carreira de baixo. Eu já fiz uma correntinha que corresponde ao primeiro e no último eu vou fazer um ponto baixo. E assim eu terminei 3 carreiras lineares no ponto musgo, que para mim já é o suficiente para o tamanho do meu botão. Então eu vou cortar o fio e depois arrematar. Nós vamos colocar 5 botões. Eu distribuí aqui para visualizar onde vão ser as casas dos botões que a gente vai fazer agora. Agora eu estou do outro lado da abertura da blusa, já fiz a primeira carreira idêntica à do outro lado. Vou fazer uma correntinha e virar. E agora na segunda carreira a gente vai começar a fazer as casas dos botões. Eu começo igualzinho. A primeira casa vai ser bem aqui no começo, então depois de fazer um ponto baixo, eu vou fazer 2 correntinhas, que vai ser o tamanho da casa do botão. O número de correntinhas vai ser de acordo com o tamanho do seu botão. Como eu fiz 2 correntinhas, eu tenho que pular 2 pontos da carreira de baixo. Então eu vou pular o primeiro, que é um ponto, e o segundo, que é um espaço. E então eu volto no terceiro ponto, fazendo um ponto baixo. Tá aqui a casa do botão. Com a mesma lógica do começo, toda vez que eu vou terminar a casa do botão, eu faço um ponto baixo. E depois eu volto seguindo o que a carreira de baixo está mandando. Então aqui tem um espaço, eu faço um ponto baixo e depois eu sigo com um ponto musgo. Correntinha, ponto baixo no espaço, correntinha e assim em diante, até chegar na próxima casa de botão. Então eu sigo a mesma lógica, 2 correntinhas, pulo 2 pontos, faço um ponto baixo e então sigo o ponto musgo olhando a carreira de baixo. Aqui o importante é deixar os mesmos espaços entre as casinhas de botão para os botões ficarem mais alinhados. E aqui está a segunda carreira completa com as casinhas de botão já feitas. Para fazer a próxima carreira, faça uma correntinha, vire. E você vai começar ela do mesmo jeito que começamos a terceira carreira da outra parte. Faça o ponto baixo, uma correntinha e siga a sequência do ponto musgo, inclusive quando for em cima da casa do botão. Nesse caso, quando cair um ponto baixo, você vai fazer o ponto baixo dentro da casa do botão e vai seguir a sequência do ponto musgo. Cheguei no final da carreira, agora as casas aparecem ainda mais. Para terminar, a gente vai fazer mais uma carreira desse lado.
é só seguir o mesmo passo a passo, com um ponto baixo no começo e depois seguindo a sequência do ponto musgo de acordo com a carreira anterior. Cheguei ao final, vou terminar com um ponto baixo e para aproveitar, a gente daqui já pode começar a fazer o acabamento da parte de baixo da blusa. Para isso, faça uma correntinha e depois mais um ponto baixo no mesmo lugar que você já tinha feito antes, para a gente fazer essa virada. E vamos continuar no ponto musgo até a gente chegar no canto desse quadradinho aqui, fazendo um ponto baixo nele. E a partir daqui é o que você já fez antes, uma carreira toda em ponto musgo trabalhada na lateral dos quadradinhos. Cheguei ao final, vai ser só uma carreira, cheguei aqui na ponta, então agora eu vou cortar o fio e depois arrematar. A blusa tá com essa cara aqui, agora a gente já fez a parte do botão aqui do meio e também a carreira de acabamento da parte de baixo. Falta a gola e a abertura do braço. Vamos começar pelo braço. Aqui está a abertura do braço. Vamos passar a agulha pelo canto do quadradinho aqui da parte de baixo. Laçar o fio azul, puxar e depois fazer uma correntinha. E então fazer um ponto baixo no mesmo lugar. E seguir fazendo a sequência de ponto musgo até completar esse primeiro quadradinho. Completei o primeiro quadrado, já fiz o ponto baixo aqui no canto do próximo quadrado. E agora a gente vai mudar um pouco. Ao invés de fazer o ponto musgo, que é um ponto baixo e uma correntinha, a gente vai fazer apenas pontos baixos nos espaços, sem a correntinha entre eles. Então é só fazer um ponto baixo em cada espaço de correntinha da carreira anterior. Você vai perceber que o quadradinho vai encolher um pouco, e é isso que a gente quer. Terminei o primeiro quadradinho, vou começar o próximo, e é só passar para ele também sem fazer nenhuma correntinha, só fazendo um ponto baixo em cada espaço da carreira anterior, até completar também esse quadradinho. Estamos do outro lado da abertura do braço, e nesse quadradinho de baixo que falta, a gente vai voltar a fazer o ponto musgo como fizemos antes. Então, eu volto a fazer uma correntinha entre os pontos baixos dos espaços. Chegando no final, é só cortar o fio e depois arrematar. Repito o passo a passo na outra abertura do braço e é assim que vai ficar, aqui reto e aqui em cima com uma leve curvatura. Agora vamos fazer a gola. Passe a agulha pelo canto, lace o fio azul, puxe e faça uma correntinha. E depois um ponto baixo no mesmo lugar. Siga fazendo ponto musgo até chegar no canto do quadradinho, fazendo um ponto baixo nele. Então, vamos fazer ponto musgo até chegar no final do quadradinho. Aqui nessa virada, você vai fazer um ponto baixo no quadradinho do meio e depois um ponto baixo no quadradinho daqui. E então, vamos seguir normalmente fazendo o nosso ponto musgo até a próxima virada, onde a gente repete o mesmo passo a passo. Cheguei no finalzinho da gola, fazendo todas as quinas, agora é só cortar o fio e arrematar. E aqui está a blusa com todos os acabamentos feitos. Para concluir, eu vou arrematar todos esses fios que eu não arrematei antes e colocar os botões, prestando atenção na direção das casas. Para costurar os botões, você pode usar o próprio fio Bela Amigurumi. Uma dica é você costurar o primeiro botão, fechar e então costurar os próximos, para eles ficarem mais alinhados com as casas. E está pronta a sua blusa quadradinho de verão.